Departamento de Ciências da Comunicação, FCSH-UNL. É com grande prazer, mas também com sentimentos divididos, digamos assim. Nós certamente estamos aqui, certamente com grande prazer, para homenagear um colega nosso de longa data, um professor nosso eventualmente, e certamente alguém a quem a faculdade deve muito e a quem a Universidade Nova de Lisboa, mas eu falo aqui para a faculdade, deve muito. Estamos a falar naturalmente do professor Adriano Duarte Rodrigues, que vai dar hoje aquilo que habitualmente se chama a última aula, mas nós conhecendo, estamos certos que não será a última aula, certamente arranjaremos maneira de o ouvir mais vezes aqui ou noutros sítios. Eu acho que nestas ocasiões as pessoas se devem apagar em função do homenageado, como é evidente, portanto só me ocorre dizer. Ocorrem muitas coisas para dizer, mas eu gostaria de dizer especialmente três coisas que eu acho que caracterizam muito bem a personalidade e a conduta, não é? Porque devemos estar há mais de 30 anos na faculdade, portanto não é só a personalidade, é uma conduta e uma história que se confunde com a fundação e com a origem da faculdade, do nosso colega e amigo Adriano Duarte Rodrigues. Em primeiro lugar, sendo um académico, é um empreendedor, é uma pessoa que fez coisas. Fez, por exemplo, o edifício em que estamos aqui, não fez com as suas próprias mãos, mas fez enquanto diretor desta casa, e houve momentos que eu já cá estava e pensei que ele ia mesmo fazer com as suas próprias mãos, porque isto teve tantos dissabores e ele teve tal, digamos assim, tenacidade que praticamente houve momentos que só faltou fazê-lo com as suas próprias mãos. Fez também, juntamente com vários outros de nós, eu na altura era um jovem assistente estagiário, os primeiros estatutos que a faculdade teve. E a universidade? E da universidade. Também está, isso pode ser mais controverso, mas posso assegurar agora na qualidade de diretor que é indispensável para o funcionamento da faculdade, também é diretor no momento em que são, digamos assim, concretizadas ou na altura mais até impostas as propinas, não é? Portanto, passou por esse momento extremamente difícil, que agora nós achamos que é absolutamente tranquilo e chamamos àquilo simplesmente receitas próprias, mas na altura foi um momento extremamente controverso e que existiu grande resiliência, como hoje se diz, enfim, por parte certamente do diretor e da equipa que estava. Não é? Como Presidente do Conselho Científico, está na origem da concretização e da transformação dos nossos ciclos de estudos para o processo de Bolonha, vindo, digamos, então, a concretizar-se nas licenciaturas, nos mestrados e doutoramentos que agora temos. Não é? Como vice-reitor, está em parte na origem da nossa não ida para o campus da Caparica, que teria sido, na minha ótica, um ato, digamos assim, que poderia ter perdido a faculdade, nomeadamente a sua capacidade competitiva estratégica por causa da localização. Isto são aquelas, digamos, são aspectos certamente muito importantes para a vida da instituição e que me ocorrem imediatamente até por estar nas funções em que estou, mas como académico, enfim, criou o Departamento de Ciências da Comunicação, não é? Que é um departamento que tem liderado, pelo menos do ponto de vista da procura, e as mais das vezes até do ponto de vista de número, os alunos da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, pelo menos ao nível da licenciatura, mas também ao nível dos mestrados e dos doutoramentos. E, portanto, digamos, já enunciei coisas suficientes para se perceber que estamos, de facto, na presença do indivíduo que é um construtor, que constrói coisas, mas é também um académico e eu assisti, por exemplo, ao momento em que ele estava a deixar de ser diretor e estava a voltar a estudar pragmática. Eu tinha um livro qualquer, deixa cá ver isso, e eu emprestei-lhe o livro e passado uma semana já estava a dizer, olha, no artigo tal, não sei o quê, que eu já nem sabia bem o que era aquilo, e portanto mostra que é uma pessoa que tem, digamos assim, uma capacidade para a novidade, para aprender com terceiros, que é uma coisa notável e que é própria, precisamente, de um espírito académico. Não é? Por fim, ainda há pouco tempo, convenci-o
a traduzir a Suma Logicalis do Pedro Espano, que ainda não conseguimos publicar, mas acho que conseguiremos. Ele traduziu do latim e depois juntos andámos a ver uma parte do texto, a parte da lógica e tal. Isto é para explicar que é um espírito irrequieto e diversificado, como se espera que um académico seja, não é? Por fim, e eu acho que é o aspecto que eu guardei para o fim, porque é daqueles que eu também gostaria mais de salientar, é amigo do seu amigo. E é um amigo certo. Seja, digamos assim, seja esse amigo uma pessoa, seja esse amigo uma ideia, seja esse amigo uma instituição. Portanto, é uma pessoa que sabe, digamos assim, se defende um valor, vai defendê-lo sempre. Se tem alguém como amigo, será certamente alguém com quem nós podemos contar. E se tem uma instituição no seu coração, como certamente tem a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, bater-se-á até ao fim por isso. E, portanto, por tudo isto, eu queria, digamos assim, agradecer e, enfim, desejar-lhe muitas últimas lições para os próximos anos. Boa tarde a todos, ou quase boa noite. Eu estaria sempre aqui a ouvi-lo, mas dá-se uma circunstância, é que o reitor da Universidade está neste momento numa reunião que é muito importante para todos nós e mesmo para a nossa sobrevivência e, portanto, é a razão porque eu estou aqui. É evidente que estar aqui com o Adriano ao lado, não posso deixar de recordar uma trajetória em comum e enfim, e complicidades que vêm precisamente do tempo em que este edifício acabou por ser construído. Não foi fácil, teve uma falência pelo meio e, de facto, foi um calvário para o Adriano. E a Universidade Nova, não só a faculdade, mas a Universidade Nova, por isso mesmo, deve-lhe muito. Eu, para não estar a repetir as palavras do professor João Saágua, do nosso diretor, há um aspecto que ele referiu e que eu queria aqui deixar, mesmo quando, enfim, nem sempre nós estivemos de acordo, mas há uma faceta da personalidade do Adriano que eu queria aqui ressaltar, na linha do amigo do seu amigo. É a sua determinação, e isso fez com que ele pudesse, de facto, em épocas muito difíceis para esta faculdade, nós, de facto, nos conseguíssemos afirmar. O resultado que é hoje, e com a liderança do João Saágua, tem também antecedentes e o que eu queria dizer, muito sinceramente, é que com amizade e também com a responsabilidade de representante do reitor, desejo que o Adriano Duarte Rodrigues, o professor Adriano Duarte Rodrigues, continue a trabalhar para a Universidade, vai fazê-lo com certeza. Estas datas são sempre umas datas, enfim, que muitas vezes dependem do estatuto do funcionário público e não de outra coisa, de modo que eu queria deixar aqui este voto de imensas felicidades e da continuação do trabalho, inclusive das Suma Logicalis. A mim também me interessa que essa tradução seja feita. E era só isto que queria dizer. Meu caro professor Esteves Pereira, vice-reitor da nossa universidade, em nome do Sr. Reitor, aqui presente, meu caro professor João Saágua, meu caro amigo diretor da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, eu penso que, meus caros estudantes, senhoras e senhores, meus caros amigos, caros colegas, a ordem é arbitrária. Eu penso que qualquer dos presentes
será capaz de se colocar na minha situação neste momento e sentir o embaraço que ocorre quando a gente para olhar para trás e é suscitado nessa paragem pelas palavras tão amáveis, quer do professor João Saágua, quer do professor Esteves Pereira. Sinto-me bastante embaraçado, mas a única palavra que eu quero dizer é obrigado pelas vossas palavras, embora tudo o que disseram tenha sido verdade, as cores com que pintaram a minha passagem por elas é devido à vossa generosidade e ao vosso olhar, e isso também agradeço, essa vossa amizade, na maneira como o disseram e o exprimiram e o sentiram sobretudo. Uma última lição é uma categoria, e é uma categoria equívoca e paradoxal. É equívoca porque todas as lições são as últimas de uma série, no momento em que elas terminam e antes de darem lugar à seguinte. Por isso a gente diz, o que é que o professor disse na última lição? Sobre o que é que foi a última lição? E é paradoxal também porque como qualquer série, como é próprio da lógica das séries, uma das lições que todas as lições nos ensinam é de que não há última lição. Isto é, quanto mais lições se alinham na série, mais lições estão por vir, não é? Daí que fazer uma última lição não é senão o possível por força de uma intervenção exterior à série das lições. De uma intervenção sábia da instituição académica que nos diz, em determinado momento da nossa história de vida, que agora é tempo de dar lugar a outros na série das lições. E desta maneira nos libertar, digamos assim, da nossa tarefa de assegurar as lições que se seguem para, durante o tempo que nos resta de vida, fazermos coisas diferentes daquelas que fizemos durante anos. Decidi dedicar esta última lição precisamente a uma questão similar àquela com que iniciei a série das lições. Em 1970, numa manhã de outono alsaciano, em que pela primeira vez enfrentei umas centenas largas de estudantes de Sociologia, num dos auditórios da Faculdade de Ciências Sociais, das Ciências Humanas da Universidade de Estrasburgo. Tinha acabado a minha maîtrise, como nessa altura se chamava, ao curso universitário em França. Tinha acabado a minha maîtrise em Sociologia e Julian Freund, um mestre que marcou claramente o meu percurso ao longo destes anos, encarregaram-me de assegurar uma cadeira de primeiro ano. A cadeira tinha como nome Lecture d'auteur, leitura de autor. Bom, mas antes de vos explicar o tema da nossa conversa desta noite, eu gostaria já de fazer um parênteses para lembrar, para além de Julian Freund, muitas outras pessoas que marcaram o meu percurso. Antes de mais, não posso deixar de lembrar os meus primeiros professores, que foram os meus pais. E que me ensinaram, não por palavras, mas sobretudo pelo exemplo, que a felicidade para um ser humano consiste não em procurar vantagens materiais, mas em seguir os princípios que escolhemos para a nossa vida e colocá-los acima de quaisquer outras considerações. Quero lembrar Manuel Luís, que foi meu professor de música, com quem aprendi, tinha eu 14 anos,
o meu saudoso professor de música, que eu, quem tantas recordações guardo, de quem eu aprendi quando tinha 14 anos, numa sessão de trabalho sobre um exercício de harmonia, que o domínio das regras consiste em ser capaz de aplicar apropriadamente as exceções. O professor Chavas, da Universidade de Estrasburgo, que a partir de um exercício de análise textual sobre um parágrafo retirado de um texto de Pelágio, para aqueles que não conhecem, um autor cristão do século IV, me fez descobrir as linhas e os nós que se entrecruzam para fazerem aquilo que nós damos o nome de estrutura de um texto. O meu saudoso amigo Louis Marin, que me ensinou que a linguagem é um néctar dos deuses que nos deixaram para ser por nós saboreado. Não posso esquecer as lições dos funcionários, dos técnicos, das universidades por onde tenho passado. Muitas vezes, de maneira anónima, fizeram descobrir que a coisa mais importante é sermos dedicados a proporcionar as condições para o trabalho dos outros. Não posso, evidentemente, esquecer muitos dos meus colegas, sobretudo aqueles que têm discordado de mim, porque são eles que me têm obrigado a fazer novas descobertas, a pôr em causa as minhas convicções, a ultrapassar os meus limites, a aprofundar e a desenvolver as minhas convicções. E como estão a ver, as lições que tenho dado não são propriamente minhas, mas de uma miríade de outras vozes, de que a minha palavra não passa de um eco ténue e muito passageiro. Confesso que nem sempre consegui ser fiel a estas e muitas outras lições que tenho recebido ao longo destes 42 anos de trabalho docente. Mas prometo que continuarei a tentar, a procurar ser digno delas nos anos de vida que me restam. Ora bem, como dizia em 1970, tinha sido encarregado de assegurar a cadeira de lecture d'auteur. E qual era o autor nesse ano no programa? Era precisamente as regras do método sociológico de Durkheim. Ora, por esta última lição, a questão que decidi colocar é precisamente a de saber se existem regras que as pessoas aplicam nos seus comportamentos. E no caso de a resposta ser positiva, como imagino que vocês aceitarão, como é que nós podemos conhecê-las e formulá-las? Dito de outra maneira, será que as pessoas se comportam habitualmente de maneira desordenada, arbitrária, ao sabor das circunstâncias, ou de maneira ordenada, de acordo com regras? Questão crucial, uma vez que da resposta que lhe dermos depende o sentido e a razão de ser da existência das ciências sociais e, por conseguinte, do nosso trabalho nesta faculdade. Decidi dedicar a esta questão esta última lição, porque, de facto, o que tenho feito, quando paro para pensar, primeiro em Estrasburgo, depois em Lovaina, de 71 a 77, e finalmente desde 77 na nossa faculdade, não tem sido mais do que tentar a resposta para esta questão. Da leitura do pequenino livro do Durkheim, a primeira lição que eu guardei, muito viva, é de que a vida social se mostra exteriormente. É materializada nos comportamentos das pessoas e não é, por isso, acessível através da introspeção. Nem por parte das pessoas que os adotam, nem por parte do estudioso, ou do sociólogo, ou do antropólogo que as observa. Neste sentido, só podemos saber se a vida social segue regras, o meu problema, e quais as regras que ela segue, se estivermos atentos aos comportamentos das pessoas e procurarmos as regularidades que esses comportamentos apresentam. Não podemos, por conseguinte, confiar naquilo que imaginamos, nem naquilo que as pessoas observadas dizem e imaginam que é o sentido
ou a explicação dos comportamentos que adotam. Acho importante relembrar esta lição de Durkheim, porque ela ainda hoje é importante ser pensada. Porque tenho verificado que continua a ser muitas vezes ignorada nos nossos trabalhos. Em vez de observarmos o que as pessoas dizem e fazem concretamente, gastam-se muitas vezes, de maneira ingênua e inútil, a meu ver, tempo e recursos a arquivar nos nossos computadores aquilo que elas dizem quando respondem às perguntas de sofisticados inquéritos e entrevistas, esquecendo que elas só o dizem porque estão a responder às nossas perguntas. No quadro da interação social que é desencadeada pelas perguntas do sociólogo. Mas havia ainda uma segunda lição a retirar do livro de Durkheim, já em 1895, a quando da sua publicação. A de que a vida social não se mostra propriamente nos comportamentos individuais, mas nos comportamentos sociais. Isto é, nos comportamentos em que aquilo que está em causa é a interação entre as pessoas, umas com as outras. Como a propósito dizia já Durkheim em 1895, tal como não são os elementos químicos que formam a célula, mas a interação entre eles, que explica a vida celular, assim também não são os indivíduos, mas a interação entre as pessoas que explica a vida social. É por isso que, por mais que nos debrucemos sobre os comportamentos das pessoas, jamais conseguiremos entender o seu sentido ou a sua razão de ser, se não conseguirmos averiguar quais os comportamentos que eles desencadeiam e quais os comportamentos que os desencadearam. Quando nos debruçamos, então, sobre as interações que as pessoas estabelecem umas com as outras, verificamos que não se trata de comportamentos realizados ao acaso, de maneira arbitrária, que as pessoas não fazem nem dizem habitualmente o que lhes passa pela cabeça, mas adotam comportamentos que se desenrolam de acordo com regularidades que fazem com que as pessoas com quem interagem ou que os observam, inclusivamente os sociólogos, compreendam aquilo que estão a fazer em cada momento e fazem com que manifestem essa compreensão através daquilo que fazem e daquilo que dizem em resposta aos comportamentos observados. Também não é, e é importante também sublinhá-lo ainda hoje, também não é a materialidade dos comportamentos que lhes dá sentido. Uma vez que a manifestação material de um comportamento pode ter sentidos muito diferentes e até opostos, consoante o comportamento que o desencadeou e o comportamento que ele desencadeia. Poderão objetar-me, evidentemente, que nem sempre as pessoas se comportam de maneira ordenada. Isto é, que por vezes adotam comportamentos arbitrários, desconexos e por vezes até insensatos. Mas o que é extraordinário é que mesmo quando parecem dizer ou fazer o que lhes passa pela cabeça, dizendo ou fazendo coisas que nós consideraríamos desconexas ou insensatas, as pessoas, por um lado, não podem deixar de adotar as regularidades próprias de comportamentos desconexos e insensatos. E, por outro lado, os comportamentos que nos parecem insensatos e desconexos no decurso de uma determinada interação com os outros podem ser perfeitamente considerados ordenados no quadro de outra interação. A prova disso é o facto de um ator, como nós sabemos, poder aprender as regularidades dos comportamentos verbais desconexos, como, por exemplo, os de um embriagado ou os de um louco, e comportar-se assim em cena, de acordo com essas regularidades, sem ter que se embriagar nem que enlouquecer. Os interactantes, as pessoas, nas suas relações umas com as outras, mostram por isso comportar-se de acordo com o entendimento que em cada um dos momentos das suas relações com os outros em que estão envolvidos, têm daquilo que está em jogo ou daquilo que se está a desenrolar. Como estão a ver, o que é importante é dar conta do entendimento que as pessoas possuem nas diferentes quadros em que estão envolvidos
Entendimento que é processado por uma operação cognitiva indispensável para decidirem quando devem intervir e que comportamentos devem adotar apropriadamente de cada vez que intervenham. É por isso que vou, a partir destas considerações, tentar compreender a natureza destes diferentes princípios que regulam ou que tornam regulares os comportamentos que nós observamos na atividade social das pessoas. Mas antes, deixem que faça um parênteses. Antes de tentar explicitar estes princípios, deixem que faça um parênteses para equacionar uma questão metodológica crucial. A meu ver, crucial. A definição, ou melhor dizendo, as fronteiras que delimitam os fenómenos sociais. Porquê é que eu sinto necessidade de abordar esta questão? É porque é a dificuldade de limitar as fronteiras dos fenómenos sociais que tem alimentado a veleidade, demasiadas vezes, de pensar que é possível compreender o comportamento das pessoas sem ter em conta o seu enquadramento interacional. Apenas dando conta da relação entre os elementos materiais do que é formado ou das regras sintáticas da sua articulação. É frequente identificar como fenómenos sociais questões problemáticas que preocupam as pessoas e que preocupam as instituições, tais como, por exemplo, o desemprego, a pobreza, a marginalidade, a criminalidade, o suicídio, a família, a naturalidade, a juventude, a terceira idade, a educação, etc. Evidentemente, qualquer estudante do primeiro ano de Sociologia sabe que a delimitação das fronteiras destes fenómenos não é fixa, nem evidente, mas movediça, fluida, problemática. A sua definição depende das perspectivas, sabemos nós, ou dos critérios adotados pelas pessoas, e esses critérios ou perspectivas variam consoante o uso que delas as pessoas fazem em cada um dos quadros em que se veem envolvidos. Durante muito tempo, aceitei, sem pestanejar, a ideia, que é dominante em muitas teorias sociológicas, de que estes critérios são fixados pela cultura e são cristalizados nas categorias da língua. Mas nos últimos anos, à medida que ia observando o comportamento das pessoas mais de perto, fui levado a rever esta posição substancialmente. Hoje, tendo a considerar que os critérios de definição das fronteiras dos fenómenos sociais, embora instituídos culturalmente, obviamente, são constantemente reelaborados localmente pelas pessoas no decurso das interações que estabelecem umas com as outras. E é por isso que eu, mais tarde, apreciei tanto a lição que o meu professor Manuel Luís me deu sobre a importância de saber aplicar apropriadamente as exceções das regras. Se repararmos com atenção, verificamos que a definição de pobreza se altera consideravelmente de pessoa para pessoa. Dou este exemplo. E até para uma mesma pessoa, consoante a percepção daquilo que está em jogo no uso que ela faz dessa categoria de cada vez que a utiliza. Dada a sua fluidez, os fenómenos sociais são, por conseguinte, em constante remodelação. E que pensar das categorias de conservadorismo, de progressismo, de democracia, de fascismo, de ditadura, utilizadas para objetos diferentes e, por vezes, contraditórios. Mas não vamos mais longe. A nossa própria identidade depende da pessoa a quem somos apresentados. E da maneira como aquele que nos apresenta espera ou pensa que a pessoa a quem nos apresenta nos trate. Cada um de nós é português, é francês, é americano, é filho, é pai, é genro, é viúvo, é irmão, é irmã, é engenheiro, é médico, é professor, é operário da construção civil, é católico, é protestante, é agnóstico, é ateu, é membro de um clube desportivo, é membro de uma sociedade filarmónica, e uma afinidade de outras coisas. Tenho a certeza, eu que estou aqui agora a falar convosco, que não sou a mesma pessoa para cada um de vocês.
Cada um vai me ver de acordo com uma história interacional que teve comigo, não só, mas também pelo conjunto de pessoas que lhe falou de mim, ou de interações que eu nem sequer posso imaginar. Cada um de nós não é senão aquilo que pensa que é para aqueles com quem está envolvido em cada momento em que se relaciona com os outros. Em cada uma das relações que estabelece com as outras pessoas. Daí a importância, a meu ver, fulcral, de observar como, em cada caso, as pessoas jogam com a plasticidade das categorias disponíveis, construindo inclusivamente outras categorias novas, moldando-as constantemente de maneira a darem sempre conta das particularidades sempre volúveis da vida social. Como muito bem observou o saudoso Harvey Sachs, em algumas das suas lições mais sugestivas, no final dos anos 60, nos começos dos anos 70 do século passado. Foi um parêntese longo, mas fechemos então o nosso parêntese. Para voltarmos então à questão que eu queria tratar convosco. Os princípios que regulam os comportamentos das pessoas não são todos da mesma natureza. Vários autores, e eu agora vou relembrar aquilo que é hoje aceito, vários autores têm de facto admitido a distinção entre princípios a que dão nome de regras e de princípios a que dão nome de normas. Trata-se de uma maneira abreviada de referir a distinção, entretanto generalizada, entre regras constitutivas e regras normativas que o filósofo do direito John Rawls, nos meados dos anos 50, propunha. E distinção que viria a desempenhar um papel fulcral nas ciências da linguagem, depois de ter sido adotada em 1969 por John Searle, como sabem, numa reflexão sobre os princípios, sobre as regularidades a que os falantes obedecem quando produzem atos de linguagem. O que eu agora gostaria de propor, temos aqui alguns colegas que têm trabalhado particularmente esta questão, não é? A partir dos textos de John Searle, não é? Como o Luís Batista, que estou a ver lá ao fundo. O que eu gostaria agora de propor é que esta distinção, teoricamente clara e esclarecedora, quando procuramos compreender o sentido de cada um dos comportamentos isoladamente, se torna particularmente difícil, se não impossível, de aplicar aos comportamentos que as pessoas adotam no quadro das suas interações com os outros, da sua atividade interacional. Ou, se preferirem, torna-se difícil de aplicar ao encadeamento entre si dos comportamentos, dos atos de linguagem, no quadro das interações que as pessoas estabelecem quando se relacionam com as outras. Para tentar equacionar e resolver estas dificuldades, alguns autores, estou-me a pensar particularmente à Escola de Genebra, têm proposto recuperar dos autores da Escola de Palo Alto a noção de bind, que eu proponho traduzir em português europeu por constrangimento, sabendo que no Brasil costumam ser traduzidos por vinculação. Embora eu esteja de acordo com a importância desta categoria, desta regularidade, e estou de acordo com o facto de os constrangimentos condicionarem a atividade social dos interactantes, a minha posição tem vindo a afastar-se parcialmente da posição da maioria dos autores que eu conheço. Penso que os constrangimentos não constituem propriamente um terceiro princípio de regulação da atividade social. Mas estão situados, por assim dizer, não estão situados ao mesmo nível das regras e das normas. Trata-se antes daquilo que eu chamaria um metaprincípio. Ou, se preferirmos, um conjunto de condicionamentos ou de coações situado a montante das regras e das normas. Uma vez que são esses condicionamentos que explicam, precisamente, do meu ponto de vista, por que razão as pessoas escolhem aplicar determinada regra e não outra. E são levadas a obedecer a determinadas normas e não a outras. Parece-me simples assim dito, mas habitualmente as pessoas põem, o que eu conheço, põem 3
tipos de regulações. Como nos seres humanos é a linguagem que oferece os dispositivos mobilizados para a atividade social, a minha observação tem-se dedicado particularmente à observação das interações verbais. Antes de procurar justificar a minha posição, deixem que diga uma palavrinha, sobretudo para as pessoas menos habituadas com esta terminologia, com estas questões. Deixem primeiro que definam o que é que se entende então por regras e por normas, para depois passarmos a perceber a sua relação com as regras. São aquilo que nós poderíamos designar como os princípios que as pessoas aplicam para que das suas palavras e dos seus atos resultem determinados efeitos. Já vão ver que é completamente diferente das normas. Vão ver em que sentido. Muitos autores dão como exemplo as regras do jogo de xadrez, por exemplo, ou das regras do jogo de futebol. Para que os comportamentos de alguém que joga xadrez sejam um comportamento de jogador de xadrez, a pessoa tem que aplicar as regras do xadrez. Se não as aplicar, o efeito que é realizar uma atividade da qual decorra o checkmate do rei adversário, não se dá. Não se está a jogar xadrez. De igual modo, se um dos falantes envolvidos numa interação verbal pretendesse fazer uma promessa, tem que aplicar a regra da promessa. É saber, tem que produzir um enunciado que comporte uma proposição tal que predique uma ação futura por parte do locutor. E, de tal modo, que a ação futura não se realizaria se ele não o acertasse. Este é, dito, talvez de maneira pouco popular, digamos, a definição da regra de promessa. Como sabemos, é esta a que o John Searle formulou. É evidente que se eu não aplicar a regra da promessa, mas por hipótese, se eu aplicar a regra da ameaça, a regra do pedido, a regra da ordem, o que simplesmente acontece é que eu não fiz uma promessa. O efeito pretendido não se realizou. Descobrir as regras que regulam a experiência humana. Agora um pequeno parênteses explicativo sobre de ordem quase metodológica. Descobrir as regras que regulam a experiência humana e dar conta da sua lógica é evidentemente uma tarefa particularmente difícil. Porquê? Todos compreenderão pelo simples facto de que, ao contrário das regras do xadrez, as regras dos comportamentos sociais foram interiorizadas, foram incorporadas na experiência da primeira infância. E, por conseguinte, elas para nós são como naturais. Ao contrário das regras do xadrez, que eu tive que aprender, tive que alguém me ensinar explicitamente as regras do xadrez. O que faz, de facto, o sociólogo ou antropólogo que pretende compreender o comportamento das pessoas? Deste ponto de vista, eu sublinho agora este ponto que para mim é fulcral, adota evidentemente os comportamentos que são aqueles que as pessoas que ele observa adotam. Isto é, ele próprio utiliza as mesmas regras que as pessoas observadas utilizam quando se relacionam com ele. Só são compreendidos pelas pessoas investigadas se forem comportamentos regulados por umas regras que regulam os comportamentos das pessoas que ele pretende investigar. Esta dificuldade torna, evidentemente, os problemas com que as ciências humanas se confrontam aparentemente diferentes das que se colocam às ciências da natureza. Enquanto, no caso das ciências da natureza, o investigador aborda questões sobre fenómenos que decorrem de acordo com regras diferentes das que regulam a sua própria experiência, pelo menos em princípio, digo entre parênteses para não complicar a nossa explicação, ou se preferirmos sobre fenómenos exteriores à experiência do investigador, no caso das ciências humanas, trata-se de questões sobre experiências que decorrem de acordo com as mesmas regras que regulam o desenrolar da experiência do próprio investigado. Do próprio investigador, desculpem. Tudo isto é, evidentemente, muito bem conhecido desde há muito tempo. O que eu agora gostaria de mostrar é que as regras que regulam a experiência, ao contrário das leis da natureza, que as ciências naturais procuram identificar,
possuem um modo de existência específico que as dota de características próprias. Uma destas características, das regras que as pessoas aplicam quando adotam um determinado comportamento, é o facto de haver várias maneiras diferentes de as aplicar. E o facto de aplicar regras ser sempre feito de alguma maneira. Ao contrário dos fenómenos da natureza. Não há maneiras diferentes de ocorrer a queda dos graves. Ora, as diferentes maneiras de aplicar as regras não são tão bem arbitrárias, contrariamente àquilo que muitos pensam nas nossas áreas disciplinares. As pessoas não escolhem por capricho ou ao acaso, mas de acordo com aquilo que damos o nome de normas. Como já estamos a ver, as normas são princípios reguladores da atividade social de natureza completamente diferente das regras, mas não podemos passar sem elas, porque a aplicação das regras é sempre feita de acordo com uma determinada norma. A sua natureza é particularmente evidente no caso dos atos diretivos, como os pedidos e as ordens, mas regula igualmente outros atos de linguagem, como os representativos, os expressivos, agradecer, pedir desculpa, os declarativos, como nomear, despedir alguém, etc. A regra do pedido pode ser definida, de acordo com Searle, do seguinte modo: o falante realiza um pedido se o enunciado que ele profere contiver uma proposição formada com uma frase em que o predicado acerta uma ação futura por parte da pessoa com quem ele fala. A ação essa que é do interesse do locutor, do que faz o pedido, e que não se realizaria necessariamente se o locutor a não formulasse. Ora bem, mas evidentemente o locutor pode formular o enunciado do pedido de muitas maneiras. Pode produzir um enunciado que contenha uma proposição formada por um predicado no modo imperativo. Dá-me um café. Ou pode produzir um enunciado em que o pedido é formulado de maneira indireta. Não te importas de me dar um café? Tens um café? Está-me a apetecer um café? E por aí fora. Ao escolher as maneiras indiretas de formulação dos atos da linguagem, nomeadamente dos pedidos, o locutor está evidentemente a obedecer a normas de cortesia. E o que é que acontece se não obedecer à norma de cortesia? Será que o efeito não foi realizado? Não. O pedido foi feito. O ato pretendido foi realizado. O pedido do café foi feito. Mas ele continuará a ter sido realizado. Mas sujeita-se a desencadear da parte do seu interlocutor uma sanção mais ou menos rigorosa. No caso do pedido do café, no exemplo banal que eu acabei de dar, em que o locutor não obedece às normas que determinam as maneiras corteses de fazer um pedido, através de formulações indiretas, pode ser levado a ouvir do seu interlocutor responder: podias ser mais bem educado. Não sou teu criado. Vai tu fazê-lo, etc. Os efeitos dos respeitos das normas são completamente diferentes da não aplicação das regras. É aqui que eu queria chegar e este ponto que eu queria sublinhar. Como estamos a ver, as regras fazem com que um determinado enunciado tenha um valor ou um efeito pretendido, uma asserção, uma promessa, um pedido, uma ordem, uma pergunta, etc. Por aí fora. Efeito que recorre da sua aplicação, ao passo que as normas ditam as maneiras de dizer ou de agir que o locutor ou o agente deve respeitar para que os seus enunciados, os seus comportamentos, sejam considerados socialmente apropriados naquela relação em que ele está concretamente, localmente envolvido. A não aplicação de uma regra tem como consequência a não realização do ato que decorreria caso fosse aplicada, ao passo que a não obediência a uma norma não acarreta a não realização do ato pretendido, mas uma sanção por parte dos interlocutores. Tanto as regras como as normas são, evidentemente, princípios socialmente instituídos, mas de maneira diferente. Enquanto as regras decorrem da instituição de um sistema de signos, da materialidade dos comportamentos envolvidos, tal como está cristalizado no conjunto das materialidades disponíveis às pessoas para se comportarem, as normas pertencem ao seu domínio ritual.
E está inscrito nas convenções que regulam as maneiras apropriadas de utilização do sistema. Ora bem, peço desculpa de ter demorado um pouquinho de tempo, mas para chegar, o que mais importante é vermos agora o que são então os bind, o que são os constrangimentos, como esse outro terceiro princípio, que para mim não é um terceiro princípio. Quando um ser humano encontra outro ser humano, fica colocado perante duas opções. E só duas. A de lhe dirigir a palavra e, deste modo, de dar início a um comportamento interacional, estabelecer uma relação com ele, ou de não lhe dirigir a palavra e, deste modo, ignorar a sua presença. É precisamente este efeito desencadeado pela percepção mútua e recíproca que os seres humanos têm da presença uns dos outros que dou o nome de bind, de constrangimento. Eu dou não, eu recordo que se dá habitualmente. Podemos então definir provisoriamente a noção de constrangimento como o condicionamento que coage as decisões dos seres humanos enquanto apetrechado de determinados dispositivos que desencadeiam comportamentos sociais. Condicionamento que têm que enfrentar e contornar necessariamente para poderem tomar as decisões adequadas em cada um dos momentos dos processos em que se envolvem. Podemos identificar duas grandes modalidades de constrangimentos. Aquilo que eu chamo os constrangimentos absolutos ou disjuntivos e os constrangimentos relativos ou múltiplos. São absolutos os constrangimentos em que os seres humanos estão confrontados quando se encontram perante situações em que só podem escolher entre X e não X. Daí a sua natureza disjuntiva. Assim, o exemplo com que eu comecei é claramente um constrangimento disjuntivo, absoluto. Quando as pessoas se encontram, os constrangimentos com que são confrontadas e a que têm que fazer face e que têm que resolver e para a qual têm que arranjar estratégias para os ultrapassar, são disjuntivos. E estão colocados entre o dilema, são constrangimentos dilemáticos. Igualmente, há situações em que as pessoas estão confrontadas quando se colocam perante a opção de continuar a relação com o outro ou de interromper ou de cortar. Estes constrangimentos disjuntivos são absolutos porque as pessoas estão perante um dilema de que não podem sair sem tomar uma decisão de entre apenas duas decisões possíveis. O que pode ser provado observando o paradoxo em que se encerram quando a decisão que tomam é de não tomarem qualquer decisão. Paradoxo bem conhecido e a que se costuma dar o nome de duplo constrangimento, ou, em inglês, double bind. No caso de optarem por não decidir, se iniciam ou se não iniciam uma relação com o outro, com quem se confrontam, os seres humanos não podem contornar o facto de já terem decidido não a iniciar. Parece ser este o dilema que caracteriza o processo cognitivo do autismo. Característica também de muitas vezes encontrada em teorias que pensam ser possível compreender o funcionamento da linguagem humana apenas a partir do conhecimento da sintaxe da língua, isto é, apenas a partir do conhecimento das regras, recusando a precedência dos constrangimentos que os falantes têm que contornar na sua aplicação. Existem, evidentemente, também constrangimentos não absolutos, tais como os que se observam ao longo dos processos interacionais. Aqui, dizemos que se trata de conhecimentos relativos porque colocam as pessoas perante a necessidade de escolher não entre duas, mas entre pelo menos três alternativas. É o caso da escolha que as pessoas têm que fazer entre diferentes possibilidades de realização da maioria das reações aos comportamentos iniciados por outras pessoas e que formam aquilo a que a análise da conversação dá o nome de segundas partes, de pares adjacentes. Há um convite, por exemplo, primeira parte de um par de enunciados adjacentes. As pessoas não têm apenas a possibilidade de aceitar ou de recusar o convite.
mas podem também, por exemplo, adiar a resposta. Podem encadear com pedidos de explicações. Comportamentos que visam, ora evitar, ora tornar possível localmente a escolha da regra a aplicar e a norma a seguir. Coisa que é impossível no caso dos constrangimentos absolutos ou disjuntivos. Temos que reconhecer, e eu vou deixar isto porque não tenho tempo, que mesmo no caso dos constrangimentos relativos, há sempre, eu diria, em background, a presença dos constrangimentos absolutos como constrangimentos que vigiam a própria relação entre as pessoas. Vejamos então agora a relação das regras que os falantes aplicam e das normas a que obedecem. Reparem que as normas que aplicam, as regras que aplicam e as normas a que obedecem, estes dois verbos são mais importantes do que as designações. As normas não se aplicam, as normas obedecem-se. As regras é que se aplicam. A relação entre as regras que as pessoas aplicam e as normas a que obedecem com os constrangimentos que eu acabei rapidamente de apresentar, que condicionam os seus comportamentos interacionais. Começarei por mostrar a relação dos constrangimentos com as normas, em particular com as normas de cortesia. A melhor maneira de fazer compreender esta relação, creio eu, ainda é a partir da noção de figuração, tal como foi elaborada por Goffman e depois foi reformulada por Brown e Levinson. Não vou desenvolver, obviamente, não tenho tempo, toda a teoria da figuração, mas só lembrar que Goffman dava o nome de face ao valor ilocutório da imagem, ao valor simbólico da imagem que ao longo das relações que nós temos uns com os outros, damos de nós e do nosso bom nome. E chamou a atenção para o facto de, em cada uma das suas intervenções, as pessoas terem em permanência como objetivo salvaguardar, preservar, aumentar o valor dessa face e de a recuperar no caso de eventualmente ela ter sido posta em causa, estar em risco, ter sido perdida ou diminuída. Como em cada uma das relações e dos comportamentos das pessoas umas com as outras, cada uma das pessoas que confronta com a mesma exigência, podemos dizer que em cada interação que as pessoas têm umas com as outras, em cada atividade social, no fundo, existem tantas faces a salvaguardar quanto os participantes que nela tomam parte. Podemos então considerar que em qualquer interação assistimos a uma espécie de jogo permanente, sempre instável. Em cada uma das intervenções, as pessoas executam como que lances que correspondem aos comportamentos que produzem, correndo constantemente o risco de se produzir um desequilíbrio entre o valor da face de ora de outro dos participantes na atividade social. Para compreendermos este risco, podemos comparar os comportamentos a uma espécie de balança em que cada uma das pessoas, com as suas intervenções, vai colocando pesos que constantemente podem fazer pender o prato da balança, quer para um lado, quer para o outro da balança. Daí, toda uma série de expressões populares na nossa língua, e todas as línguas que eu conheço têm expressões análogas ou parecidas, como fazer boa figura, fazer má figura, perder a face, dar a cara, e por aí fora, que são particularmente sugestivas sobre este valor simbólico da face como uma componente, digamos, determinante dos constrangimentos com que as pessoas estão confrontadas quando intervêm entre si. Compreende-se, por conseguinte, por que razão a distinção entre regras e normas, que é fácil de compreender se considerarmos os comportamentos isoladamente, eu pensei que daquele comportamento foi aplicado aquela regra, a pessoa obedeceu àquela norma, mas quando vemos o encadeamento dos comportamentos uns dos outros, a distinção entre regras e normas torna-se difícil, se não impossível, de identificar concretamente, de identificar. De facto, limitar a nossa análise, qualquer que seja a área disciplinar que nós pertençamos, sociologia, antropologia, ciências da linguagem, por aí fora. De facto, limitar a nossa análise apenas à descoberta das regras aplicadas e às normas seguidas pelas pessoas
nos seus comportamentos, não permite compreender porque são estas e não outras as regras que elas aplicam e a razão por que obedecem a estas normas e não a outras. E mais, não se percebe porque é que a humanidade instituiu estas regras para regular os seus comportamentos. Como vemos, é preciso ter em conta, antes de mais, quais os constrangimentos que condicionam o desenrolar das interações em que as pessoas estão envolvidas no momento em que adotam os comportamentos observados. Será que, para compreendermos o sentido da realização de determinada maneira, podemos ter apenas em conta aquilo que as pessoas dizem e fazem quando realizam pedidos? Se fosse o caso, sempre que eu reproduzo, se eu reproduzir aqui uma frase de um pedido, que habitualmente é usada para formular um pedido, eu estaria a fazer um pedido. Ora, obviamente que não é o caso. Há pouco eu disse: quero um café. Ninguém se levantou para me oferecer um café, porque ninguém percebeu, toda a gente percebeu, melhor dito, que eu não estava, de facto, a pedir um café, mas estava, no quadro desta interação minha convosco, a dar um exemplo de uma frase que habitualmente é usada para um pedido. O que faz com que eu não tenha formulado aqui agora nenhum pedido, não foi o facto de não ter aplicado a regra do pedido. Nem sequer não ter obedecido as normas de cortesia. Eu posso formular, enunciar, não se importa de me dar um café. Mas o facto de não estar neste momento sujeito aos constrangimentos próprios das interações suscetíveis de ser geridos pela aplicação das regras do pedido. É a minha relação convosco que não está a ser vigiada pelo bind em que o pedido é utilizado como maneira de o gerir. A questão é então de saber o que torna apropriada a aplicação de uma determinada regra e como podemos ter a prova de que essa aplicação foi de tal modo apropriada que produz o efeito pretendido e, no caso, eu posso ter usado materialmente os elementos que são aplicados para a aplicação da regra e não ter produzido esse efeito, dado que eu não estou sujeito aos condicionamentos a que as pessoas estão sujeitas quando formulam pedidos. Só podemos encontrar a resposta a esta questão se tivermos em conta que a montante, resumindo, a montante da aplicação das regras e do respeito pelas normas, os interactantes estão confrontados com os constrangimentos próprios da sociabilidade. Palavra-chave que eu acabei de deixar aqui, que no fundo é a palavra que me guiou ao longo de toda esta nossa lição, a palavra da sociabilidade. E para a qual é importante nós termos em conta que a sociabilidade não é, digamos, um armazém insólito de coisas, mas digamos, aquilo que é o comportamento dos seres humanos de acordo com uma lógica própria. Lógica própria que até nova ordem eu continuo a encontrar, sobretudo enunciada no célebre livro do célebre ensaio de 1922 de Marcel Mauss, o ensaio sobre a dádiva. Se nós não percebemos a lógica da sociabilidade que o ensaio sobre a dádiva de Marcel Mauss muito bem viu e tematizou, nós não entenderemos nunca nada do que é a atividade social. Recordemos que nesse texto seminal, Marcel Mauss procurava definir a lógica que preside a uma prática que os indígenas de Vancouver, no Alasca, dão o nome de potlatch. Eu não vou desenvolver, provavelmente todos conhecerão, mas o que me importa aqui é traduzir à colação para perceber a relação dos condicionamentos com as regras e as normas. Como vocês sabem, o potlatch é uma prática que tem a ver com todo um conjunto de domínios e dimensões da experiência das tribos em que se envolvem nele, e por isso Marcel Mauss lhe chamava, eu diria, sugestivamente, um fenómeno social total. Total porque abarca toda a experiência da sociabilidade, toda a experiência da vida social. E não resisto a citar-vos uma pequena passagem em que ele define o que era o potlatch. São
antes de mais, delicadezas, festins, ritos, serviços militares, mulheres, crianças, danças, festas, feiras, não sendo o mercado mais que momentos em que a circulação das riquezas não é mais que um dos termos de um contrato muito mais geral e muito mais permanente. Enfim, estas prestações e estas contraprestações empreendem-se de maneira voluntária por presentes, apesar de no fundo serem rigorosamente obrigatórias. Eu estou a citar só por causa destas palavras. São voluntárias e obrigatórias, sob pena de incorrer no perigo de guerra privada ou pública. Propusemos chamar a tudo isto o sistema de prestações sociais. Isto são palavras traduzidas por mim de Marcelo Moço. Ora bem, o que é curioso é que as práticas do potelage obedecem a uma lógica paradoxal que se pode formular do seguinte modo. Cada um dos chefes do clã ou da tribo é obrigado a dar, a receber e a retribuir dádivas, mas é suposto submeter-se a esta obrigação de maneira livre e espontânea. É o bind. O paradoxo consiste precisamente no facto de se tratar de uma prática ao mesmo tempo obrigatória e livre. Como o potelage compreende 3 momentos, a obrigação de dar, de receber, a obrigação de dar é a obrigação de receber, a obrigação livre de dar, a obrigação livre de receber, a obrigação livre de retribuir, é um processo logicamente interminável. E foi por isso que eu comecei por dizer que a série das lições é interminável. Porque a série das lições é uma partilha. Como qualquer partilha social, não tem logicamente fim. Ao longo, e logicamente terminal, ao longo do qual se dá a circulação dos bens mais preciosos. E o bem mais precioso que nós temos na humanidade é a palavra. É por isso que eu sublinhei a lição de Louis Marin, que me ensinou a saborear a palavra como o néctar dos deuses. É deste processo ternário de prestações que depende do estabelecimento das alianças. E mantém-se e alimenta-se enquanto submeterem as práticas do potelage. O facto do potelage ser uma instituição ao mesmo tempo obrigatória e livre faz com que seja tão ofensivo recusar dar, recusar de receber, recusar retribuir, como fazê-lo a contragosto, mostrando que se é obrigado a fazê-lo. Daí que as consequências da recusa, como da ostentação do seu caráter obrigatório, equivale na prática a uma ruptura da aliança, à abertura de hostilidades, que podem inclusivamente ir até ao desencadear da guerra. O que, por conseguinte, o potelage mostra, e não tenho tempo para focar aqui o outro exemplo que Marcelo Moço vai buscar às Ilhas Trobriand da Polinésia, com descobertas ou retratadas nos Argonautas do Pacífico por Malinowski, que vai na mesma linha. O que mostra é, sim, a natureza paradoxal da sociabilidade. Isto é, o facto de se tratar de uma prática, ao mesmo tempo obrigatória e livre. O clã que é destinatário de um presente, além de ser obrigado a recebê-lo e a aceitá-lo, sob pena de provocar uma ofensa, fica por esse mesmo facto obrigado a retribuí-lo generosamente numa outra ocasião, nem tão próxima que pareça uma paga, nem tão distante que se esqueça a memória da gentileza de que se foi beneficiário. E, no entanto, a cada etapa deste processo, cada um dos participantes nesta atividade ritual submete-se livremente a esta obrigação, simulando de maneira ostensiva a natureza gratuita desta prática. Não vou focar aqui a experiência da Kula-Dur, mas queria apenas sublinhar que o que está em causa, o que nós aprendemos, a lição que nós retiramos destes nossos coetâneos das Ilhas Trobriand, no caso da Kula, e dos índios do Alasca, desta parcela da humanidade que mantém ingenuamente ainda, de maneira evidente, manifesta a lógica que nos une como seres sociais, o que ele nos mostra é que se trata de uma cadeia interminável de trocas recíprocas, cada parceiro sendo ao mesmo tempo e à vez credor em relação a determinados parceiros e devedor em relação a outros, mas sem ser credor nem devedor de nada.
porque eu falo graciosamente. De modo que as relações de aliança se fundam no reconhecimento, palavra que eu agora também queria sublinhar, esta do reconhecimento. O reconhecimento mútuo e recíproco. O reconhecimento, antes de mais, do duplo estatuto de destinatário e destinatário de cada um dos parceiros de troca. Não há uns que dão e outros que recebem. Todos dão e recebem, não ao mesmo tempo, mas à vez. Duplo estatuto, digamos, reconhecimento mútuo e recíproco de transitividade dos lugares. Hoje estou aqui, amanhã és tu que estás aqui, tu e eu. Dos lugares ocupados por cada parceiro no decurso de um fluxo formado pela circulação de bens. E antes de mais nada, pelo bem mais precioso, que é o bem da linguagem. E por último, reconhecimento mútuo e recíproco da capacidade de interação por parte de cada um dos parceiros de troca. Ninguém partilha com quem não é reconhecido como podendo também partilhar. É porque este triplo reconhecimento assegura os laços de aliança entre parceiros de troca, que a recusa de dar, de receber e de retribuir equivale a uma recusa de aliança, a uma manifestação de inimizade e até mesmo ao desencadear de hostilidades. Aquele que recusar entrar no fluxo da troca generalizada, expressão que não é minha, ostenta o não reconhecimento dos outros como parceiros de troca. Só o confronto e a violência permitem, nestes casos, a reparação da afronta e da violação dos laços de aliança, resultante dessa recusa e o seu restabelecimento. E a reparação e o seu restabelecimento. Eu não tenho tempo para falar de todos estes aspectos, mas queria, em conclusão, permitam-me que procure definir o alcance, mostrar a importância e avaliar as consequências da precedência dos constrangimentos sobre a aplicação das regras e sobre o respeito das normas. Não vou certamente ser capaz de focar todo o alcance extraordinário desta lógica da sociabilidade que é a nossa como espécie, como animais sociais. Mas vou sublinhar apenas 2 ou 3 aspectos. Primeiro, ter em conta a presença dos constrangimentos sobre as regras e as normas, tem antes de mais, como consequência, a ultrapassagem de uma filosofia antropológica determinística e mecanicista, que preside de maneira, sem dúvida, muitas vezes implícita, a muitas das abordagens das ciências sociais. Ao contrário do que essas abordagens sugerem e de que se alimentam, o comportamento dos seres humanos não pode ser explicado apenas como exercício da aplicação de regras, como performance de uma competência. Quer seja considerada essa competência inata, quer seja considerada adquirida. Ao aplicar as regras e obedecer às normas em cada um dos seus comportamentos sociais, os seres humanos são historicamente situados e são provocados pelo conjunto particular dos dilemas que decorrem do seu lugar numa rede de relações. Dilemas para os quais têm que inventar sempre estratégias novas e, eventualmente, instituir novas regras. Inclusive, eu sei que estou a ser herege para muitos dos vossos ouvidos, mas permitam-me a minha liberdade de expressão neste momento de o afirmar. É por isso que raramente os seres humanos aplicam as regras e obedecem às normas que regulam os seus comportamentos literalmente. Costumo dizer aos meus alunos que a melhor maneira de eu saber se eu estou diante de um português ou um estrangeiro quando que o encontro na Baixa que me pergunta onde é que é a Praça dos Restauradores, é ver como é que ele formula o pedido. Se ele formular de acordo com aquilo que diz a gramática portuguesa, é estrangeiro. Para os autores que pretendem... Nenhum francês pergunta qu'est-ce que c'est que ça? Nenhum, nunca ouvi. Só os estrangeiros que aprendem francês na escola. Bom, para os autores que pretendem explicar os fenómenos sociais através da formulação e da formalização das regras sociais, os desvios encontrados nos comportamentos singulares, na sua performance, dão conta antes
para uma filosofia antropológica determinista, dão conta de uma insuficiência de competência dos seres humanos. Mas, se tivermos em conta a precedência dos constrangimentos de que falámos, se tivermos em conta que os comportamentos escolares dos seres humanos estão confrontados sempre com situações particulares que exigem a adoção de estratégias e negociação de aplicação, na aplicação das regras e do respeito das normas, então os desvios e as violações das regras passam a ser encarados como manifestações exímias da sua competência para, em cada situação particular, julgarem com as regras e as normas. Esta é talvez a lição mais importante, entre outras, certamente para outros mais importante, mas para mim, do meu ponto de vista, mais importante que eu retiro da feliz expressão de Wittgenstein, jogos de linguagem. E para terminar não com palavras minhas, porque tudo o que eu vos disse não é meu, é tudo derivado das lições que recebi ao longo da minha carreira. Termino também com esta outra expressão de Wittgenstein. A expressão jogo de linguagem deve realçar o facto de que falar uma língua é uma parte de uma atividade ou de uma forma de vida. Muito obrigado.